Como unir marketing e vendas para sua empresa crescer? Você tem uma área de marketing, uma área de vendas. Marketing gera conteúdo, cria campanha, manda lead. Vendas reclama que o lead é ruim. Marketing reclama que vendas não trabalha direito o contato. E no fim do trimestre a receita não cresceu como deveria. Bom, meu nome é Daiane, eu sou consultora em inteligência comercial. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é por que marketing e vendas operam como dois departamentos separados e por que isso, na prática, é um dos maiores freios de crescimento que uma empresa pode ter. Eu dividi a aula de hoje em 4 blocos. Mas antes de começar falando desses 4 blocos, eu quero comentar sobre 2 livros. Um, que é a da Pam Didner, ela fala sobre capacitação efetiva de vendas. É um livro americano, Effective Sales Enablement, e ela passou décadas apoiando times comerciais da Intel, e ela descreve bem esse padrão. Ela diz que marketing e vendas frequentemente pisam no pé um do outro, porque as ferramentas de cada área não conversam, os objetivos são definidos separadamente e ninguém tem clareza sobre o que é responsabilidade de quem. Eu já vivi isso muito na prática. E no livro do Jaco, do Revenue Architecture, que é arquitetura de receita, ele vai muito além. Ele diz que o problema não é só cultural, é estrutural. Empresas que operam no modelo de departamentos, marketing num canto, vendas no outro, customer success em um terceiro, criam-se silos que tornam impossível enxergar o cliente como uma jornada contínua. E aqui que está o ponto central da aula de hoje. Enquanto você gerenciar marketing e vendas em funções separadas, você vai medir resultados separados. Leads de um lado, fechamento do outro, e o impacto nunca vai ser completo. Bloco 1. O problema real, o funil terminando antes da hora. Existe uma crença muito comum no mercado, que é o marketing é responsável por gerar demanda, vendas é responsável por fechar e pronto, cada um no seu quadrado. O problema é que essa divisão cria um funil que termina na assinatura do contrato. E a gente sabe que não é bem assim. A jornada do cliente, ela começa quando você fecha o contrato com ele. E o crescimento de verdade é isso, começa exatamente após essa assinatura do contrato, o fechamento da venda. E o Jaco tem uma frase que resume bem. O funil clássico de marketing e vendas termina onde a receita recorrente começa. Por isso que ele propõe um modelo de funil bow tie, que é o gravata borboleta, que estende o funil até o comportamento do cliente depois da venda. Adoção, recompra, expansão, indicação. E para uma pequena e média empresa que não trabalha com SaaS, Software as a Service, ele se traduz assim: você fechou o cliente e agora? Ele voltou? Ele voltou para comprar mais? Ele indicou alguém? Qual foi o tempo entre o primeiro pedido e o segundo? E essas perguntas são responsabilidade de quem? Se marketing e vendas não falarem sobre elas juntos, ninguém responde. E antes de avançar, eu preciso dizer uma coisa que muita empresa aprende da forma mais cara possível. Não adianta investir pesado em branding, performance, em social media, anúncio, conteúdo, posicionamento, se a estrutura por dentro ela não está pronta para receber esse volume. Se marketing e vendas não compartilham o mesmo entendimento da jornada do cliente, se não há um processo definido, o que acontece depois que o lead chega? E o investimento, assim, ele vai embora. É como você abrir uma torneira com a pia entupida, a água entra, mas não vai para lugar nenhum. Então, quando você vê isso, vê esse custo, você começa a enxergar a estrutura que está faltando para o seu negócio. O brand, ele constrói a percepção, a performance gera atenção, mas nenhum dos dois ele converte em receita sozinho. Em receita previsível, digo melhor. Se o processo de dentro não sustenta o que for prometido lá fora, é um sinal de alerta. E o sinal de alerta é se na sua empresa marketing não sabe o que acontece depois da venda e vendas não sabe o que marketing promete antes dela, você tem um problema de alinhamento, não de execução. Bloco 2. O que é GTM Motion e por que ele importa para você? O livro do Jaco, onde ele fala sobre a arquitetura de receita, ele introduz o conceito de GTM Motion como alternativa ao modelo de departamento. Em vez de marketing, vendas e CS, cada um com seus objetivos, você estrutura um movimento integrado que cobre toda a jornada do cliente, desde o awareness, da consciência, até a expansão.
E o GTM Motion diz qual é o nível de envolvimento humano necessário para adquirir, reter e expandir esse tipo de cliente. É um processo que responde à pergunta: como a gente chega até esse cliente e como que a gente garante que ele vai ficar e vai crescer com a gente? E a Pandiri, no livro, que ela fala sobre capacitação efetiva de vendas, ela complementa isso de um ângulo muito prático. Ela descreve o papel do marketing dentro desse movimento não como um gerador de leads isolado, mas como um habilitador da conversa de vendas. O marketing ele precisa entender o processo de vendas para produzir conteúdos que seja relevante no momento certo da jornada do cliente. E digo mais, não só com a equipe de vendas, né, com a equipe de Customer Success, que ele está ali trabalhando a retenção e expansão do cliente. Então, todas essas equipes, elas têm que estar alinhadas e ajudar o marketing a produzir os conteúdos. Métricas em comum e um acordo claro, que é o conhecido SLA, que é o Service Level Agreement, que é um acordo entre o que cada um entrega. E para uma PME, isso não significa criar um departamento de enablement, que é só de capacitação. Significa sentar junto e responder qual é o conteúdo que o cliente precisa ver antes de fechar, quem que vai produzir, quem vai entregar, em qual momento da jornada. E uma aplicação prática que eu quero trazer é, antes de qualquer integração entre marketing e vendas, você precisa ter mapeado já a jornada do cliente entre todas as etapas. Não do ponto de vista da empresa, mas do ponto de vista de quem compra o seu cliente. O que ele precisa entender em cada fase? O que faz esse cliente avançar? E o que faz ele emperrar? Bloco 3. Onde o desalinhamento se manifesta na operação? Eu vou dar para vocês 3 padrões que aparecem com mais frequência quando o marketing e vendas eles não estão integrados. Primeiro, o lead sem contexto. Marketing gera o contato, vendas recebe o nome e ninguém sabe em que momento da jornada esse lead está. Ele é um curioso? Ele é um comprador com uma dor ativa? Isso determina a abordagem inteira e sem essa informação, vendas tem que improvisar. E eu já passei muito por isso. Tem um dado interessante para trazer, que um vendedor, ele passa em média 43 horas por mês buscando informações que deveria já estar disponível. Então esse tempo é custo para a empresa, custo que aparece como ciclo longo, como proposta genérica, como perda de oportunidade. Segundo, mensagem inconsistente. Marketing promete uma coisa, vendas entrega outra. O cliente percebe essa descontinuidade, esse desalinhamento e ele hesita. Ele vai falar, poxa, eu achei que era uma coisa e está sendo outra. E tem um capítulo no livro da Pan que ela argumenta que a consistência de mensagem entre marketing e vendas, ela não é apenas estética, ela é operacional. Quando o cliente ouve coisas diferentes, dependendo de quem fala, o processo de compra desacelera. Terceiro, métricas desconexas. Marketing mede engajamento, alcance, leads gerados e vendas mede conversão, ciclo, ticket médio. E nenhum dos dois mede o que a gente chama de impacto recorrente. Se o cliente obteve resultado real com o que comprou. Sem esse dado, os dois times ficam otimizando coisas que não se conectam. E é o que mais acontece, pessoal. Marketing sempre ali tentando explorar quais tipos de conteúdos vai produzir, para qual lista segmentada vai enviar. Então fica tudo muito desconexo. E um erro comum é achar que integração é reunião semanal entre marketing e vendas. Não é. Reunião sem processo compartilhado é só retrabalho com agenda fixa. Bloco 4 e último. O que mudar na prática? Em 3 movimentos que eu quero trazer que vocês podem iniciar agora, independente do tamanho do seu time. Primeiro, defina o ICP junto com a equipe. Marketing não pode construir mensagens sem saber quem compra de verdade. E vendas não pode prospectar sem saber o que marketing está prometendo. Tudo tem que estar muito bem alinhado. O perfil do cliente ideal, ele precisa de um acordo entre as duas áreas. E não uma definição da diretoria que ninguém usa no operacional, tá? Então, quem que é o cliente que fecha mais rápido? Quem que gera menos atrito? Quem que é o cliente que volta a comprar ou que você consegue reter por mais tempo usando a sua solução? Segundo, mapeie a jornada de compra, não o processo interno. A maioria das empresas tem um funil desenhado do ponto de vista de quem vende. Prospecção, qualificação, proposta, fechamento.
Isso é útil para gestão, mas não resolve o desalinhamento. O que você precisa é entender o que o cliente experimenta em cada etapa e mapear o que marketing e vendas entrega em cada ponto. Isso é o chamado Customer Journey ou Buyer's Journey, que é a jornada do cliente ou a jornada do comprador. O nome importa menos do que o exercício na prática. Terceiro, crie um SLA simples entre marketing e vendas. Eu comentei isso um pouco antes. Um SLA, que é o Service Level Agreement, entre as duas áreas, não precisa ser um documento de 10 páginas. Você precisa responder a 3 perguntas. O que o marketing entrega para vendas? Em que formato? O que vendas faz com esse entregável? Em qual prazo? E como os dois medem se está funcionando. Sem esse acordo, pessoal, cada área define o sucesso com critérios diferentes. Então, o desalinhamento ele só vai perpetuar. Bom, já indo para o final da conversa de hoje, marketing e vendas não são adversários, devem caminhar juntos, deve haver um planejamento e alinhamento entre essas áreas e todas as áreas do negócio, que conecta com a jornada do cliente, desde a primeira impressão até a retenção, a recompra, a expansão. Quando você para de gerenciar marketing e vendas como silos e começa a gerenciar movimento completo de como você chega, convence, retém um cliente, o crescimento para de depender de esforço individual e começa a depender do processo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e me conta nos comentários quais padrões vocês enxergam, o que mais aparece aí na sua operação. Curta o vídeo, compartilhe com quem está passando por esse momento e nos vemos no próximo vídeo.